Salve galera! Como é que vocês estão? Professor Alex na área. Vamos falar hoje sobre receptor elétrico, beleza? Vamos lá então. Professor, o que é um receptor elétrico? Um receptor elétrico é um componente do circuito que tenha por finalidade consumir energia elétrica, mas não transformá-la em energia térmica, certo? Então todo receptor é aquele componente do circuito que tem a finalidade de converter energia elétrica em outro tipo de energia que não seja necessariamente energia térmica, beleza? Por exemplo, sua televisão. A finalidade da sua televisão é transformar energia elétrica principalmente em energia luminosa. Porém, ela esquenta um pouquinho, ela consegue transformar um pouco dessa energia elétrica em energia térmica, mas não é a finalidade dela. A finalidade dela é transformar a energia elétrica em energia luminosa. A energia térmica é algo intrínseco do material, do sistema, assim como o gerador. A finalidade do gerador é fornecer para você uma diferença de potencial, porém, ela perde um pouquinho nessa transmissão. Beleza? Então, isso é um receptor. Você tem aí na sua casa televisão, geladeira, você tem micro-ondas, beleza? Tudo isso são receptores na sua casa. Beleza? Vamos ver as propriedades dos receptores, tá? Primeira, a representação gráfica num esquema de um circuito. Como que se representa o receptor num circuito? Representa dessa maneira aqui, ó. Duas barrinhas, o polo positivo e o polo negativo. A resistência interna que faz esquentar o seu receptor e os limites do polo de A até B. Detalhe, ele é muito parecido com o gerador elétrico, mas preste atenção, a diferença está aqui, ó. A corrente elétrica no receptor, ela entra pela parte positiva e sai pela parte negativa. É o contrário do gerador, entendeu? A corrente vai entrar pelo lado positivo e sair pelo lado negativo. É o contrário do receptor, beleza? Professor, o que é esse selinho aqui, ó? Lembra que no gerador você tinha força eletromotriz? Pois bem, no receptor você vai ter a força contra-eletromotriz. Tá? Vai tentar fazer o inverso. A força eletromotriz gerava a diferença de potencial. A força contra-eletromotriz vai utilizar essa diferença de potencial. Beleza? E esse R' aqui, professor, é a resistência interna do seu receptor. É só para diferenciar a resistência interna do gerador e do receptor. Então todo o índice linha aqui se refere ao receptor. Se liguem aí. Qual é a equação do receptor? A equação do receptor é dada por isso aqui, ó. A diferença de potencial utilizada no receptor, ela é igual à força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente que passa por esse receptor. Beleza? Muito parecido também com a equação do gerador. A diferença é que aqui você tem o mais em vez de o menos. E lembre-se que o índice linha é contra a eletromotriz e a linha é a resistência do receptor. Beleza? Gráfico, professor, como é o gráfico? O gráfico é isso aqui, ó. Gráfico de tensão por corrente para um receptor é uma reta crescente, beleza? É uma reta que cresce, uma reta subindo. Diferente também do gerador, que é uma reta decrescente. O que a gente pode tirar de dados aqui do nosso gráfico? Onde o gráfico, a reta, toca o eixo da diferença de potencial é equivalente ao valor da força contra a eletromotriz. Então o ponto onde a reta toca o eixo Y é o valor da força contra a eletromotriz. Outra coisa que podemos tirar desse gráfico aqui é a resistência interna. A resistência interna ela é dada por essa inclinação da reta. Como eu calculo essa inclinação da reta? É essa altura, ou seja, força contra a eletromotriz até essa diferença de potencial marcada, dividido pela corrente indicada no gráfico. Beleza? É assim que eu calculo a resistência interna. Outra forma de calcular a resistência interna é fazer a tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente do ângulo, você faz a tangente do ângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a mesma relação que nós temos aqui. Beleza? Então, prestem atenção. Como que cai normalmente essas questões, professor? Normalmente eles relacionam um gerador, um receptor e um resistor no mesmo circuito. Como que a gente resolve esse circuito? Então vamos aqui, ó. Eu tenho um gerador de A até B, um resistor do segmento de B até C
e um receptor do segmento C e D. Professor, como que no exercício eu vou identificar quem que é o gerador e quem que é o receptor? No exercício, toda vez que você for fazer um exercício e ele tiver esse sistema, quem tiver o valor maior, se aqui tiver um valor maior, você sabe que aqui é um gerador. Se esse valor fosse maior, aí aqui seria o gerador, beleza? Então, para você identificar no exercício quem é o gerador e quem é o receptor, o gerador sempre vai ter um valor de voltagem, de tensão maior do que o do receptor, beleza? Depois disso, segue flui facilmente o exercício. Então, eu tenho esse circuito com esses segmentos. Então, o gerador vai me fornecer uma diferença de potencial. Então, o gerador me fornece a diferença de potencial entre ponto A e B. Qual é a equação do gerador? Força motriz menos a resistência interna vezes a corrente. Como eu calculo a diferença de potencial no resistor? A diferença de potencial no resistor é resistência vezes a corrente elétrica. Como eu calculo no receptor? Acabamos de ver aqui, ó. Essa é a equação que a gente vai usar. Diferença de potencial no gerador é força contra a eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente. Beleza? O que a gente sabe? Tudo o que o gerador fornecer vai ser utilizado ao longo do circuito. Toda a diferença de potencial gerada vai ser fornecida pelo circuito. Ou então, você pensando na segunda lei de Kirchhoff, a gente vai chegar lá. A soma de toda a diferença de potencial no circuito é igual a zero. Ou seja, se aqui eu vou ter uma diferença de potencial positiva que eu vou fornecer, o resistor vai utilizar parte dela e a força e o receptor vai utilizar uma segunda parte dela. Beleza? Então nós vamos ter esse sistema aqui, onde um fornece e os outros dois consomem. Equação do gerador, do resistor e do receptor. Se eu isolar a corrente, eu vou ter esse sistema aqui, ó. Força eletromotriz menos força eletromotriz menos força contra a eletromotriz, dividido pela somatória de todas as resistências do sistema. Essa aqui é a forma que eu uso para achar a corrente que gera nesse circuito. Beleza, pessoal? Com essa dica aí, vocês conseguem resolver os exercícios básicos de gerador e receptor. Beleza? Obrigado, um beijo, até mais.